Bem, professor, como eu prometi ao nosso público, vamos colocar agora no ar o quadro com os votos. A pesquisa, a Tribuna Data Control, que dizem o seguinte, os números. Tião Viana com 47,3% de intenção dos votos, Márcio Bittar com 19,2%, Sérgio Petecão 11,4% e Antônia Lúcia 6,7% de intenção de votos. Nulos 9,7%, indecisos 5,7%. São os números dessa pesquisa, a Tribuna Data Control, publicada exatamente hoje, professor Nilson Euclides. Professor, no bloco anterior, nós falávamos sobre essa criação do Mobilização Democrática, o MD. O plenário da Câmara votou na semana passada o PL 4470, do deputado Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, que veda a deputados que mudam de partido durante a legislatura o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e os recursos do fundo partidário. Após a aprovação na Câmara, a proposta vai para o Senado. E os senadores poderão apresentar emendas a essa proposta aprovada na Câmara. Jorge Viana já disse ontem, segunda-feira, que as mudanças, ele defende, que as mudanças só passem a valer depois das eleições de 2014, para não prejudicar nem o MD e nem o partido da Marina, que ela veio a criar, a Rede Sustentabilidade. E o que o senhor pensa dessa nova regra e da criação do MD? Não, eu acho que o senador Jorge Viana tem razão. Eu acho que a medida ela é moralizadora, eu acho que essa questão da fidelidade partidária é importante, mas mudar a regra no processo é complicado. Até porque o PSD do Kassab foi criado, tem tempo de TV, tem fundo partidário e os outros não terão? Exatamente. Então eu acho que nesse sentido há uma certa dissonância entre o que o senador Jorge Viana diz e o que o ministro da Casa Civil, Gilberto Carvalho, diz, que foi muito incisivo e diz, olha, quem é que pode ser contra a fidelidade partidária, etc, etc. Ou seja, então, a Marina achava que essa matéria veio encomendada do Planalto, inclusive é de um deputado do PMDB, da base do governo. O Planalto tem interesse em desestabilizar a rede da Marina? Olha, a Marina é uma candidata que saiu com 20 milhões de votos na última eleição presidencial. Então ela representa, obviamente, um nome que pode vir a complicar, por exemplo, uma estratégia política da presidente Dilma. Eu não tenho informação de que isso tenha partido do Planalto. Agora, partindo ou não do Planalto, ele atende, de certa forma, um interesse estratégico da presidente Dilma, não há a menor dúvida. Recentemente eu estava ouvindo um programa de rádio e ouvi o ex-candidato à Prefeitura de Rio Branco, derrotado nas eleições de 2012, Tião Bocalon, afirmando que o governo Tião Viana copiou todos os seus projetos de campanha em 2010, quando ele foi candidato ao governo. Cidade do Povo seria o bairro da Liberdade, jocosamente apelidado de Bocalândia, a indústria do pescado e até o lema Governo do Povo do Acre. O que o senhor pensa do discurso de Bocalon? Olha, eu acho que as ideias do Bocalon, eu me recordo realmente que ele tenha esses projetos que foram discutidos no processo eleitoral. Agora, é claro, se é uma boa ideia e se o governo conseguiu potencializar e se apropriar, agora a Cidade do Povo é do governo Sebastião Viana. Quer dizer, então o Tião Bocalon pode até reivindicar, digamos, a originalidade da ideia, mas o fato é que o governo agora se apropriou desses projetos. É claro, incrementou, deu o toque da administração petista e vai fazer desse projeto, com certeza, a bandeira da eleição de 2014. Ou seja, Bocalon também não desceu do palanque. Não, ainda não. Dificilmente, eles têm uma dificuldade muito grande. Aliás, o Bocalon, que é uma das figuras mais importantes da oposição, o Bocalon marcou realmente as últimas eleições por ter disputado palmo a palmo, voto a voto, com nomes fortíssimos da Frente Popular. O governador Tião Viana e agora o Marcos Alexandre. Disputas muito apertadas. Por que Bocalon agora é como se fosse uma carta fora do baralho nesse jogo da oposição? Ninguém fala no nome dele para nada, e aí? Olha, eu preciso duas coisas que eu gostei, que a pesquisa eu não tive a oportunidade de aprofundar, mas, por exemplo, essa pesquisa que coloca o Márcio com em torno de 20%, ela foi uma pergunta livre ou foi um questionário fechado, indicando os candidatos? Porque se o Márcio aparece na espontânea, já é um excelente número. Eu acho que ele, inclusive, se habilita a ser o candidato da oposição.
Né? Agora, é de se estranhar, por exemplo, que o nome do Bocalhau não esteja aí. Se foi uma pesquisa livre, né, aberta, o Bocalhau não esteja aí. O Bocalhau tem, sim, ele teve, afinal de contas, perdeu a eleição por 2.500 votos, 2.700 votos. Então, é preciso ver com detalhe como é que essa pesquisa foi feita. Espontânea, exatamente. Se foi também quando a pesquisa é indicada, né? Enfim, tem aquelas regras das pesquisas Agora, uma eleitorais. coisa é fato, se essa pesquisa foi feita de forma aberta, do tipo perguntando para o eleitor em quem você votaria? Naturalmente o governador vai sair na frente, não há a menor dúvida. Agora, o fato do Márcio aparecer em segundo com 20% é extremamente interessante. Outra coisa que eu acho interessante, o deputado Cibá Machado, o senhor que também é um analista de falas, de argumentos, de ideias dos nossos parlamentares, o deputado Cibá, ele criticou o comportamento da mídia quanto a uma possível torcida pela inflação. Cibá afirma que nas últimas semanas setores da mídia conservadora e especuladores do mercado financeiro teriam adotado uma estratégia para espalhar o pânico nos meios de comunicação. O que o senhor achou dessa frase, dessa colocação de Cibá Machado? Ele está cumprindo o papel de ser um candidato, de ser um deputado do PT que apoia o governo que está aí. Agora, é inegável que o Brasil tem problemas sérios. A inflação, ela está se mostrando resistente, quer dizer, o próprio governo federal tem demonstrado preocupação, está trabalhando para que esse fantasma da inflação não volte. Agora, ele está cumprindo o papel dele, ele vai fazer. Agora, se a mídia aumentou um pouco ou não, o fato é que quem vai no supermercado sabe muito bem que as coisas têm. Quer dizer, principalmente a questão de alimentação tem subido muito. Então, isso aí, contra fatos, não há argumentos, né? Qual é o papel das prefeituras do interior, na sua opinião, nesta campanha de 2014? Não serem seduzidas pelo governador. Mesmo aquelas que são da base? Não, eu estou dizendo as da oposição. As que são da base, não. Elas vão cumprir o papel de receber os recursos. A gente observa, por exemplo, como historicamente, é um fato, inclusive, novo. Se você pegar, por exemplo, o comportamento do governo, nas últimas 3 administrações, as 2 do Jorge e a do governo Dobinho Marques, você nunca viu uma intervenção tão direta do governo do Estado nas prefeituras como está ocorrendo agora. Eu desafio você e desafio o prefeito de Rio Branco a mostrar para mim, na cidade de Rio Branco, alguma obra de relevância que ele está fazendo, com recurso da prefeitura. O que você tem na cidade de Rio Branco são obras do governo, do Estado. Agora, são parcerias? Ótimo. Mas e aí o papel constitucional da prefeitura? As prefeituras do interior, os partidos de oposição, precisam tomar cuidado, porque o prefeito precisa governar. Agora, prefeituras tão pobres assim... Mas os prefeitos estão sofrendo com um problema sério. Queda drástica no repasse do FPM. Aí precisam muito do apoio do governo. Esse é o problema. Por isso que eu estou dizendo que o grande trabalho dos prefeitos de oposição é resistir, quer dizer, como governar um município pobre, como são os municípios do Acre, e você, dependendo de recurso federal, que diminuiu. Mas aí também o governo não está no papel dele de ajudar os municípios e, claro, dessa forma também se capitalizar politicamente nesses municípios de oposição. Não é importante que o governador mostre, não, eu estou fazendo aqui, mesmo no município onde nós perdemos, onde temos aqui a oposição, o governador mostrando o seu papel republicano? O problema é que aqui no Acre não é o governo que faz o repasse. Normalmente, quando o governo faz isso, é o governador. Quando eu digo para você que a campanha começou, o governador está em campanha o tempo inteiro. Então, quando o governo do Estado ajuda uma prefeitura ou repassa algum valor, não é aqui o problema é que a política é muito personalista. É a personalidade do governador que vai. É ele que dá, é ele que indica, é ele que faz o movimento de generosidade. Olha, dentro de um processo de disputa eleitoral, meu camarada, é complicado você lutar com uma máquina dessa. Professor Nilson Euclides, debate também que na semana passada eu conversei aqui com o deputado federal Márcio Bittar e ele traz de volta o debate da prospecção de petróleo e gás em nosso estado, em virtude dos últimos levantamentos da ANP. E a viabilidade disso é muito grande. Claro que quem começou esse debate foi o então senador e hoje governador Tião Viana, trouxe a ANP para cá, defendeu com unhas e dentes isso no Senado, e hoje a coisa começa a se viabilizar. Só que, claro, tem um ou outro analista que diz, olha, o Márcio Bittar aí se capitalizando de uma ideia do Tião. Como é que o senhor vê isso tudo? Eu acho o seguinte, existem riquezas no subsolo acreano
todas as lideranças políticas têm o direito de... Tem que ter unidade nisso. Claro. Não importa a bandeira partidária. O grande problema é que essa discussão, eu acho que isso que é mais importante, não é essa questão de quem é que vai... Quem é o pai da criança? Quem vai levar os dividendos de, por exemplo, uma possível exploração de gás natural ou possivelmente ou petróleo no Acre. Mas é ouvir as comunidades que vão ser diretamente atingidas por esse tipo de trabalho, por essa produção. Eu acho que o debate passa primeiramente por isso, para ouvir essas comunidades. A gente sabe muito bem, quem está acompanhando, sabe que no Brasil, a exemplo de outras obras de infraestrutura e processos de produção, as comunidades tradicionais, as populações que são diretamente atingidas, são colocadas sempre em segundo plano. Ou seja, o processo de decisão normalmente é sempre de cima para baixo. Professor, a gente falou aqui da rede, sustentabilidade e tudo. O que o senhor pensa da rede? A rede tem um dogma muito... É um partido que está se viabilizando, obviamente, não levantou ainda as 500 mil assinaturas, mas começa a se mostrar um partido bastante dogmático. Marina tem interesse em disputar a eleição presidencial em 2014, mas e no Acre, qual seria a saída para a rede de sustentabilidade se o partido se viabilizar? Se coligar com a frente, ser uma terceira via, qual é a saída para a rede no Acre? Olha, eu acho que a Marina vai ter problemas para viabilizar para as próximas eleições do partido. Aqui no Acre, eu acho que seria uma situação complicada, mas eu acredito que, pelo posicionamento da Marina, aqui não vamos ficar analisando o discurso da senadora, essa questão do dogmatismo, essa falta de pragmatismo eleitoral que o processo de discussão, de formação do partido tem, né? Afinal de contas, o partido está aí para ganhar a eleição, não vai ficar discutindo coisas muito abstratas, muito subjetivas. Então, eu acho que no Acre seria pouco provável. Eu não acredito, por exemplo, numa possível candidatura pela rede, né, caso o partido venha a se viabilizar, com o apoio da Frente Popular. Eu acho que a Marina, como a principal liderança desse processo, vai querer, obviamente, ter um candidato ou se servir do apoio de outras legendas que não o da Frente. Bom, mas isso também é muito cedo para falar, até porque o partido não existe. Né? O partido tem até, se não me engano, até outubro para se viabilizar. Tem tempo. Tem tempo ainda. Gente, eu conversei aqui com o professor Nilson Euclides, cientista político, professor doutor da Universidade Federal do Acre. Professor, muito obrigado pela tua vinda. É sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!